A Ponte Estaiada de Teresina foi o espaço escolhido para essa entrevista especial, um bate-papo literário com o escritor, jornalista Sérgio Matos, que esteve em Teresina para participar do ciclo de debate sobre a história da imprensa, a convite da professora Jaqueline Dourado. O Sérgio fala sobre comunicação, em especial a história da televisão, que é uma de suas especialidades, além de seus livros, poesia e romances. Confira só. A partir de agora vamos falar sobre comunicação e literatura com um dos maiores referenciais no assunto no Brasil. Ele é professor, escritor, romancista, jornalista, um dos maiores professores das universidades brasileiras hoje quando se fala em comunicação e em especial história da televisão. Sérgio Matos, cearense, que aos 10 anos chegou na Bahia, onde mora, lá é professor e vai falar um pouco para a gente desse universo. Então, professor, nos 60 anos da televisão no Brasil, muita coisa evoluiu a esse tempo, já que você acompanha essa trajetória em livros? Sim, eu acredito que sim. Você imagine que a nossa televisão está com 60 anos, né? E ao escrever a história da televisão brasileira, na verdade eu constatei, dentro do contexto socioeconômico, político e cultural, que a história da televisão é a história do Brasil contemporâneo. Por causa das tentativas de influência, tentativa de controle, tudo, dependendo do período de governo, sempre houve uma tendência diferente. Então eu analiso a história da televisão dividindo por períodos. Então você tem um período inicial, que eu chamo a fase elitista, quando a televisão foi extremamente elitista, né? Quer dizer, os tipos de programas que nós tínhamos eram elitistas. Depois a fase populista, quando elitista o governo seria mais culturais? Mais culturais. Era balé, era orquestra sinfônica, era um programa de entrevistas longos, entendeu? Como o começo da televisão foi, né? Extremamente elitista. E com o tempo hoje mais popular ainda, né? Posteriormente, a partir de 64, que é uma segunda etapa que começa a história da televisão, com o golpe de 64, foi que houve. Se instala no Brasil um controle político-militar, né? E a televisão então passou a ser popularesca. Aí entram os programas de auditório e tudo mais. Aí depois retoma e vira para a qualidade, que é exatamente aquele período quando o Brasil começa a se nacionalizar, quer dizer, o Brasil nacionalista, foi o período do governo Geisel, e começa aquilo, e também a televisão se nacionaliza, contra os enlatados americanos, né? Para cortar os filmes de cowboy, policiais, tinha muita violência, e começa a ser estruturado aqueles programas como aquele Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi considerado pela Unesco como um dos melhores programas infantis do mundo. Aí ela continua subindo em termos de qualidade. Aí de repente vem o Plano Real. Aí abertura comercial, classes sociais emergindo, sim, exato. Consumo aumentando. Se você pegar, quando for o Plano Real, vamos pegar assim, 96 a 98, esse período de 96 a 98, foram vendidos no Brasil, devido ao Plano Real, 6 milhões de aparelhos televisores para famílias que nunca tinham tido acesso à televisão. Então isso significa, se a gente considerar que essas famílias emergentes, né, estavam subindo de categoria social, a classe média tem uma média de 4 a 5 pessoas. Nessas famílias, às vezes, tem 10 pessoas. Mas vamos considerar que sejam 5 apenas. E classe A, B tem canal pago, sim, né? Pois é, eles furaram, porque em 95 todo mundo foi para o canal pago, que em 95 foi criado o canal, o TV a cabo, né? Então, entraram no mercado esses 30 milhões de pessoas, vamos botar assim. E a TV aberta hoje aposta mais nesse segmento, nesse pessoal, né? Em termos de conteúdo, com certeza, programação. Observe, 6 milhões de televisores, são 30 milhões de pessoas no mínimo, vindos de baixo. Que tipo de programa você iria oferecer para atrair a atenção e prender essa audiência, já que a classe A e B tinham migrado para o canal pago? Os programas de baixo nível. Exatamente nesse período que surge Ratinho, surge Leãozinho e outros tipos de programas mais de baixo nível. Como é que você avalia a presença e o sucesso das telenovelas brasileiras, não só no Brasil, como no mundo, e ao mesmo tempo, por exemplo, a novela que foi rodada no Brasil há 20 anos, faz sucesso no canal Viva, que é Vale Tudo. Como é que se explica isso? Bom, digamos que o brasileiro sempre foi aficionado em folhetins, né? Quer dizer, os folhetins, por exemplo, os livros eram vendidos nos 2 últimos séculos passados,
em capítulos nos jornais, eram vendidos como folhetim. Esse folhetim foi para o rádio, do rádio passou para a televisão, quer dizer, é uma característica nossa. E as nossas telenovelas, elas são umas histórias que têm começo, meio e fim. Enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos, uma novela leva 40 anos, 50 anos, 60 anos, não acaba nunca. Vamos falar então sobre comunicação ainda, agora sobre jornalismo com o professor Sérgio. Um dos seus livros, A Imparcialidade é Mito. Isso é de fato mito? Ou existe não existe subjetivo ou existe? Olha, eu acredito que seja a imparcialidade é mito porque a escolha do processo de edição começa no próprio seleciona, repórter. Né? O repórter já seleciona, né? O repórter seleciona as pessoas que ele vai ouvir, ele seleciona as falas, né? Então, a partir do momento que você começa a editar, então você não pode dizer que você é totalmente parcial. Você, na escolha da fonte, você já deixou... Professor, isso quer dizer, se o jornalismo é um reflexo da realidade, essa realidade também é reconstruída. Reconstruída. Sempre. O jornalismo, o que é o jornalismo? É a reconstrução da realidade, né? A gente reconstrói o tempo todo. O Sérgio Matos é convidado do 4º ciclo de debate sobre a história da imprensa no Piauí. A gente convidou para esse espaço, né? Que é um dos pontes culturais e turísticos de Teresina. Gostou da ponte? A ponte é lindíssima. Me lembra uma que tem em Brasília, né? Tem uma em Brasília, assim, com esses arcos, assim, muito bonitas também. Então a gente vai continuar falando com ele agora sobre literatura, que é também um dos fortes dotes dele, né? Já que ele também escreve muito bem, tem vários livros lançados, e a gente vai passear por aqui na Ponte Estaiada de Teresina. Apresentando Teresina para o professor Sérgio. Professor, qual a impressão assim, de ver a cidade por esse ângulo? Rapaz, olha, sempre do alto é bom, né? É verdade. A visão do alto é sempre uma visão privilegiada, privilegiada, né? E panorâmica, né? Você não tem como você habitar. Você tem... E aqui, no caso, você vê a cidade inteira, né? E agora vamos falar de literatura, poesias e romances que levam a assinatura desse grande escritor. Inclusive, um já pode virar romance, que é As Confissões Sexuais de Maria Francisca. O universo erótico, romântico, como é que é essa obra, professor? Não, As Confissões de Maria Francisca é um romance, né? Ele foi publicado em 2008 pela Scortese, de São Paulo também, e é um romance de luxúria, né? Onde tem uma mulher de 30 anos, resolvida, né? Que entra em crise porque ela é compulsiva, sexualmente compulsiva, é compulsiva por sexo e resolve se curar. E aí aconselham a ela duas coisas, ou ela procura um pai de santo, ou ela procura um padre. Ela preferiu procurar o padre. Então o livro conta a confissão dela com o padre durante um fim de semana. Ela por ela ou ela pelo padre? O padre não pode revelar o segredo, né? Como é que acontece essa narrativa? Aí o narrador observa, ouve e reproduz. Aí conta a história dela toda ao padre, né? Então todas as conquistas que ela fez ao longo da vida, as experiências sexuais dela toda, todo tipo de experiência que ela viveu. E ela é uma pessoa assim, extremamente pragmática, porque ela, quando ela quer conquistar um homem, ela faz um estudo do cara, né? Estuda tudo, e aí usa as técnicas da comunicação, do marketing, do produto, e aí quando ataca para derrubar. Aí derruba o cara e derruba qualquer um. E a parte poética, ela veio antes dos romances? Sim, São vários livros publicados. Eu tenho 44 livros publicados. Poesia foi com que eu comecei, né? Eu tenho 8 livros de poemas, lancei um agora recente, no dia 15 desse mês. Eu lancei um livro, Essência Poética, no qual eu reúno toda a minha obra poética até agora, né? São 45 anos de produção literária, de 1965 a 2010. Com livros publicados e poemas inéditos. E também tem biografias, né? Qual a diferença entre esses estilos? Biografias, por exemplo, são romanceadas, você usa a caracterização da época, da história? Você usa, de certa forma, um pouco das técnicas de romance para poder situar o contexto no qual o biografado existiu. Porque se eu pegar a sua vida aqui, você foi criança, eu vou ter que romancear como foi a sua infância, né? Resgatar os pontos, os fatos reais e jogar dentro de um contexto que possa transcrever para as pessoas imaginarem o cenário.
Então, de certa forma, a biografia é uma recriação da vida da pessoa, né? Dá um pouquinho mais de trabalho. Coloca a televisão. Como conhecedor da televisão, do jornalismo, da imprensa brasileira, da importância disso como fator de transformação e educação, o que é que você achou dessa questão de decisão do STF de finalizar, de proibir, aliás, de não permitir mais o uso do diploma, atividade Vamos colocar da seguinte forma. Eu fiz parte da comissão do MEC para as novas diretrizes curriculares dos cursos de jornalismo, né, sob a presidência de Zé Marques de Mello. Se você me perguntar, você é contra ou a favor do diploma, eu digo assim a você, eu sou a favor do diploma. Sempre escrevi a favor, sempre defendi o diploma. Se é contra ou a favor a obrigatoriedade do diploma, eu vou dizer assim, não faz sentido, tá? Porque o que é que ocorre? Se você está trabalhando hoje numa empresa, ou vai trabalhar numa empresa, a empresa vai preferir contratar uma pessoa que já foi treinada por uma universidade, que estudou 4 anos ou mais. Eu acho que eles preferem o formado, né? Então eles vão continuar os próprios meios de comunicação... O próprio mercado vai buscar o profissional que já está treinado, porque senão ele teria que investir, gastar muito dinheiro no treinamento da mão de obra. Então não é negócio para eles, então eles vão continuar pegando. Então é necessário que tenha formação de nível universitário, mas a obrigatoriedade não faz diferença, tá? Ok, então Insight TV Literatura, falando de livros, de comunicação com o professor Sérgio Matos, doutor no assunto. A gente agradece e bem-vindo ao Piauí, tá? É uma satisfação estar aqui e também dar essa entrevista para você. Ok, curta só um pouquinho do pôr do sol desse cenário especial.